Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus. No programa de hoje, a gente vai abordar aqui um tema que é corriqueiro em Israel, que é o assunto das guerras, né? O assunto dos embates que sempre Israel está travando, né? Lá em seu território. E a gente vai saber agora como é que está a vida, o cotidiano, depois desta aparente trégua, né? E a gente vai ver se realmente é uma aparente trégua ou se não é bem assim. Israel nunca está 100% numa paz plena, né? A gente tem aí vários episódios aí de guerras, depois a gente tem um tempo mais brando, mas a gente vai saber agora exatamente como é que está este momento lá em Israel, e para trazer estas informações para nós importantes, nós temos a presença aqui do pastor Tarcísio. Seja bem-vindo, meu irmão. Com vocês aqui mais uma vez. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, poder compartilhar um pouquinho da nossa vida aqui em Israel. Muito bem. Para você que não conhece o Tarcísio, ele desenvolve um trabalho em Israel juntamente com a sua família, pastoreia uma comunidade de fé, e ele já esteve presente aqui em outros programas, e você pode depois voltar lá e verificar, né, vários temas aí que a gente já conversou aqui. Então é um irmão muito querido, que sempre tem contribuído de uma forma muito positiva aqui com Israel para Jesus. E Tarcísio, gostaria de começar perguntando aí, né, o tema de hoje é depois da guerra. Como que está o ambiente aí em Israel? A guerra realmente ela acabou ou foi apenas aí um cessar-fogo? O que você pode nos falar em relação a isso? Esse tema, né, depois da guerra, ele veio muito nos meus pensamentos, assim, logo depois do dia que houve aquele... Nós acordamos aqui com a notícia desse cessar-fogo. Eu entendo que a gente pode considerar ainda como um cessar-fogo, porque existem fases do acordo que estão sendo tratadas, né, estão se desenvolvendo. A primeira fase, já que é a de imediato, que seria a entrega dos reféns, incluindo os corpos daqueles que foram mortos ali, sequestrados, né, reféns levados pelo Hamas. Nem todos ainda, pelo menos até agora, nesse momento onde nós estamos gravando aqui, foram entregues. Então nós temos ainda 4 corpos que permanecem ali em Gaza, e essa seria apenas a primeira etapa desse acordo, né? Ainda vem uma outra etapa, uma próxima, que ela é um pouco mais complexa e assim, para algumas pessoas até um pouco difícil de acreditar que ela vai acontecer, que é o desarmamento do Hamas, para que então possa se falar de um novo grupo, uma nova liderança e um novo rumo, um novo futuro para Gaza. Então, assim, sim, já tem um tempo, mais de um mês, que nós não temos... Estamos agora nos acostumando com um novo ritmo, depois de 2 anos, que é de não termos mais nenhum tipo de ataque, de sirenes, de foguetes, mísseis sendo lançados. Israel também interrompeu as suas ações ali em Gaza, e foi determinado um local onde o exército vai recuando conforme essas etapas desse acordo vão avançando. A ajuda humanitária tem entrado, tem uma outra entrada, inclusive foi aberta no dia de hoje. Então, assim, esse acordo ele caminha, mas não talvez numa velocidade como ele foi proposto, como ele foi colocado, de 72 horas para que todos os corpos ou as vidas ali no início fossem entregues, né? Então eu entendo que estamos num tempo de cessar-fogo, ainda esperando que outras etapas aí sejam concluídas para a gente poder falar realmente que essa guerra terminou. Ok, e estando aí nesse período aí de cessar-fogo, né, como você colocou agora, como que a população israelense tem lidado aí no dia a dia, rotina, né, trabalho, escola, como é que tem sido aí nesse período, nesse momento aí de cessar-fogo? Então, assim como a gente tem realidades no Brasil,
né, que quem está fora às vezes não entende como é possível viver, mas nós sabemos que o ser humano se adapta, né, às suas condições. Israel, e foi isso que você disse mesmo no início do programa, né? Israel, ele aprendeu a lidar com uma realidade de guerra. É claro que aquilo que a gente viveu desde o 7 de outubro foi algo assim que vai marcar sempre a história, né? Para sempre a história de Israel, principalmente do Estado moderno. Mas nós, e também os dias ali daquele confronto com o Irã, que foi bem no final agora desse período. Mas assim, não é novidade a guerra na realidade de Israel, não é novidade termos aqui as sirenes e as pessoas saberem lidar com isso. Então, assim, nós continuamos, vamos dizer assim, com uma normalidade naquilo que foi possível dentro da guerra, claro que com algumas restrições, mas, assim, poucas perto de toda a intensidade, né, que nós estávamos vivendo durante a guerra. Mas agora é como um tempo, vamos dizer assim, muito mais tranquilo em relação às aulas, o turismo mesmo, que não parou em todo o tempo, mas diminuiu, agora ele tem retomado. Então a gente começa a ver mais caravanas, inclusive do Brasil, vindo para cá, e isso traz um ânimo, né, principalmente para aqueles que trabalham nessa área, assim, é algo bom, né, algo assim de vamos dizer assim, que dá uma esperança, mas ao mesmo tempo, como eu completei aqui, como eu falei um pouco atrás, ainda é um cessar-fogo, né? Então ainda tem alguns receios do que pode acontecer daqui para frente. Você falou que o cidadão israelense, né, ao longo dos anos aí aprendeu a, a lidar, né, com as guerras, com os conflitos, né? E me lembro também que em outros programas você mesmo falou que, embora, né, seja um momento muito difícil para se viver aí, vocês pegaram aí o vulcão aí fervilhando, né? Vocês tiveram diversos momentos aí de conflitos, mas você disse em outros programas aqui com a gente que era o melhor momento para vocês estarem aí, porque vocês sabem o porquê Deus levou vocês aí. Vocês que saem de um país de paz como o Brasil, tranquilo, pacífico, vocês também já aprenderam a lidar com estas tensões, vocês como família, né? Esposa, filhos, né? Embora nunca estamos 100% preparados, né? Mas para vocês como família vindo do Brasil, vocês também já se adaptaram aí razoavelmente bem aí pelos 6, 7 anos aproximadamente que vocês estão aí? São quase 6 anos, né, que nós estamos aqui. Nossos filhos estão muito mais adaptados à vida israelense já do que a brasileira. Claro que a saudade é algo que sempre tem, principalmente da família, dos avós. Mas eu tenho, por exemplo, a minha filha que veio com 1 ano para cá, hoje ela está com 7. Então, ela tem um entendimento do que é a vida muito mais da realidade de Israel. A gente sempre procura, aqui em casa principalmente assim, olhar as coisas de uma forma positiva, que embora estamos numa guerra, a gente vive num país que não tem tanta violência social, um país onde meus filhos conseguem ir a pé para a escola, eles conseguem descer para um parque. Claro, em tempos da guerra mesmo, dos ataques, isso é impossível, mas na maior parte do tempo, a vida em Israel ela é muito segura. Então, a segurança social que a gente tem aqui em relação a assalto, a roubo, não que não tenha, mas é muito menor. Lembrando, né, também aí para quem conhece um pouco da realidade de São Paulo, eu venho da cidade de Diadema, que é uma cidade na periferia de São Paulo, que por um tempo foi considerada uma das cidades mais violentas. Graças a Deus a realidade mudou nos últimos anos, mas assim, aproveitar, e eu acredito que essa questão da adaptação, talvez hoje, se num futuro nós tivermos aí que retornar para o Brasil, criar os filhos nesse estilo mais restrito
seria uma nova adaptação para a gente também, porque hoje eles têm uma liberdade muito grande, uma segurança muito grande de poderem ir com o celular para a escola, voltar, enfim, e a gente não fica preocupado com nada que ruim, né, que possa acontecer. E em relação a novos conflitos, existe aí a expectativa de novos rumores de guerra? Ah, tem aí alguma receio de que isso possa acontecer num curto período de tempo? Antes de falar exatamente sobre esse tema, é importante assim frisar que uma sensação, né, que nós temos. Embora acostumados, a guerra ela deixa muitas marcas, né, no psicológico. Sim, é um povo acostumado, eles sabem lidar de uma forma diferente, como por exemplo o Brasil, os brasileiros sabem a realidade e cada país com as suas dificuldades também. Então eu não vejo assim algo nem como é demais, é uma diferença. Não, é a adaptação do ser humano em relação à realidade que enfrenta. Mas não é algo tão simples assim. Não é algo que, por exemplo, num dia estoura uma bomba e no outro dia. Sim, eles vão viver. Nós vamos ver aqui tocar uma sirene, eu acho que eu já compartilhei uns programas aqui, que em seguida continua, as pessoas saem na rua, elas continuam com a sua rotina, mas fica uma marca, fica uma tensão no ar, fica um clima, e a gente sente muito estresse emocional, e com isso tem todo um tratamento psicológico também, que acontece nas escolas, nos convênios, mas nós tivemos casos de pessoas que tiraram a vida durante a guerra, inclusive de pessoas que passaram por essa questão do sequestro, de serem levadas como reféns ali para Gaza, e no retorno de às vezes não encontrar um familiar, um namorado, uma namorada que estavam naquela festa ou em kibbutz ali próximo, lidar com traumas, né, que ficam, com situações bem difíceis. Tivemos casos que tiraram a própria vida. E um outro dado, inclusive, que saiu agora eu até marquei aqui num canal daqui de Israel, é que tem acontecido uma onda de saída também de cidadãos israelenses. O número, eles apontam que 50% a mais de nativos, né, de israelenses, estão deixando o país durante esse período. Então, isso tem gerado também uma preocupação, porque tem crescido o número e o tipo de família que está saindo, pessoas jovens, com filhos, pessoas com mestrado, com formação, estão optando para irem também para outros países. Então a gente fala muito sobre a onda do Aliá, né, que é o retorno dos judeus, mas é importante colocar essa situação também que tem judeus israelenses que estão optando por conta dessas tensões aqui em saírem, e é um número que cresceu consideravelmente aí nos últimos tempos. Agora, falando sobre rumores, né? A gente tem assim acompanhado muito noticiário e a gente fica sempre muito ligado, principalmente por conta da educação, né? Nas escolas, eles sempre dão direções sobre como se portar e o que esperar. Nessa última semana, algumas notícias saíram, né? E a gente sabe que tem acontecido muitos encontros mundiais, assim, a gente fica sempre ligado em relação a isso. Teve um recente agora da nova liderança aqui do nosso vizinho da Síria, falando que não vão entrar ainda no acordo de Abraão. O Trump propôs isso para ele, e ele falou que não, enquanto as tropas israelenses não fossem retiradas ali do território. Teve uma declaração também de um líder no Líbano em relação a ataques pontuais que ainda têm acontecido, e falando sobre como sendo assim de um limite que eles suportariam e poderia haver um contra-ataque, uma resposta. Então isso poderia escalar também. É claro que esses ataques pontuais eles também não são de graça, né? Eles acontecem quando tem alguma célula ou alguma possibilidade de um outro ataque, como aconteceu recente aqui contra Israel também. E uma notícia
dos últimos dias, assim, essa, assim, bem preocupante, a gente não sabe ainda até que ponto isto já está preparado ou quando pode acontecer, é que o Irã teria já 2.000 mísseis para fazer um ataque simultâneo. Para vocês terem ideia, no último ataque, durante dias, foram 500 mísseis. Então, imagino que seria 2.000 mísseis ao mesmo tempo sendo lançados contra Israel. É claro que Israel, com toda a sua tecnologia e defesa, sofreria bastante danos caso isso venha a acontecer. E na escola, pegando o gancho do que eu falei, esses dias falaram para as crianças, eu não vou falar todas as escolas, mas na escola dos nossos filhos, para que eles não deixassem todos os livros na escola, e perguntaram se eles tinham computadores em casa, caso necessário fazer aula online. Então a gente começa assim a ver que meio que aquele, sabe, aquele cheiro de fumaça, né? Então a gente fica e entende que tem tensões no ar. Então por isso que eu falo que ainda não chegamos a um fim da guerra, mas a um tempo de calma em meio a todo esse turbilhão aí de situações que temos vivido. Ok. Pastor, a gente costuma dizer que você é como se fosse um representante de Israel trazendo informações aqui para nós, né? Mas essa não é a sua função, você não é um jornalista, embora você traga bastante informações jornalísticas para a gente, e isso enriquece bastante aqui o nosso programa. Você desenvolve o trabalho pastoral, você e com a sua família vivem o evangelho, e vocês têm aí tanto o trabalho de pastoreio, como também com a vida, testemunhar a judeus e gentios aí em Israel, né? E aí, então, a minha pergunta é, em meio a esse contexto, né, a esse pós-guerra, né, mas com rumores de a qualquer momento poder desencadear aí novos ataques, é um momento onde as pessoas elas estão mais suscetíveis a de repente ouvir uma palavra, coração mais aberto. Agora falando da questão espiritual, é uma oportunidade? Como que as pessoas se fecham mais ou elas se abrem mais em relação a isso? Vamos dizer assim, esse estilo de guerra, esse estilo de tensão aqui no ar, claro que na guerra se intensifica, mas como eu falei das marcas, a gente aprendeu que Israel é um país que está sempre vivendo algum tipo de guerra. Então, para vocês entenderem assim a complexidade, né? Existem guerras políticas aqui que acontecem, tensões políticas muito grandes que acontecem em Israel. Então, quando a guerra em Gaza termina, a gente vê que o país se une muito e se uniu no momento da guerra, do confronto, mas quando isso passa, tem as questões políticas, tem as divergências, tem a esquerda e a direita, tem a questão do parlamento, tem os grupos ortodoxos que estão no governo, e toda essa tensão ela meio que domina a agenda do país a todo instante, assim, a todo momento. Então a gente sempre tem algum tipo de tensão acontecendo, algum tipo de situação um pouco mais, vamos dizer assim, mais tensa, né? Até, por exemplo, um dos reféns que saiu nesse último grupo agora, um prisioneiro lá, a mãe dele foi uma das que tomou a frente das manifestações para que eles pudessem retornar para casa. Só que isso ganhou um teor político muito grande, inclusive de críticas ao governo atual. E quando ele saiu, teve, lógico, a alegria desses últimos vivos ali poderem retornar para casa, mas tiveram muitos comentários assim a respeito do papel da mãe dele em relação a toda essa situação. Então, com críticas, com ataques pelo posicionamento, enfim, por estar mais para um lado do que para o outro. Israel, eu costumo dizer assim, é um país com situações como todos os outros países, com problemas, com qualidades, com dificuldades e com desafios. Em relação ao evangelho, ao trabalho aqui, né? A gente vê que é muito importante o papel de uma comunidade, de uma igreja, nesse momento
principalmente na intensidade de uma guerra, de algum conflito, porque isso é um momento que a gente consegue se apoiar, se alimentar na fé, fortalecer um ao outro. Em relação a compartilhar a fé, ainda há uma barreira cultural muito forte. Eu entendo e vejo que assim o crescimento do antissemitismo no mundo e o posicionamento de cristãos, principalmente evangélicos, favorável a Israel, tem mostrado mais para os judeus, daqui pelo menos, quem é esse povo e o quão esse povo ama Israel e está junto. Isso, por um lado, é muito perceptível, é reconhecido isso. Mas daí para o ponto do evangelismo, ou de compartilhar a fé, há ainda um oceano muito grande. É claro que se a gente pegar números, a gente já tem um crescimento e há cada vez mais judeus messiânicos, judeus que declaram que creem em Jesus. Mas, na grande maioria, ainda não tem tem assim, quando você fala, eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um evangélico, tem ok, que bom, vocês amam Israel, reconhecem isto, mas não ainda com uma abertura no sentido, a sua fé talvez, ou o testemunho dela é algo que vai encaixar para aquilo que eu estou precisando. Graças a Deus temos testemunhos, não estou falando que isso não aconteça, temos testemunhos e pessoas são alcançadas, né, na fé no Messias, mas ainda não é algo assim que a gente vê, eu gostaria de dizer isso, mas ainda não é algo que vê assim, não, está varrendo todo, né, as pessoas, os corações estão abertos, eles querem ouvir sobre, e não só ouvir, mas estão recebendo. Ainda existe uma barreira cultural, ainda há um entendimento de que Jesus não se encaixa na cultura, de que aquele assuntos já muito falado aqui, né? Ele fundou o cristianismo, ou os seus discípulos fundaram o cristianismo, e agora isso é uma coisa à parte de Israel. Eu entendo que isto não só tem a ver com a maneira de se apresentar. É claro que há um esforço muito grande da gente poder mostrar realmente quem ele é, né? E principalmente no seu contexto original, vamos dizer assim. Mas eu entendo que tem questões bíblicas, espirituais e também culturais que ainda impedem, não é só a maneira como se comunica, como se expressa, mas é ainda a percepção que existe, principalmente culturalmente, assim, a respeito de quem é o Messias, de quem é Jesus, e isso é o que acaba muitas vezes fechando assim um pouco o coração sobre ouvir quando a boa nova é compartilhada. Ok. Tarcísio, embora você já tenha falado aqui em outros programas a respeito disso, mas é possível, né, a gente sempre ter uma audiência rotativa, né? E então eu queria que você trouxesse aqui para aqueles que estão nos ouvindo aqui, que ainda estão conhecendo o trabalho de vocês, em que lugar vocês estão em Israel e a comunidade, como é que vocês desenvolvem o trabalho, as reuniões, como que elas são feitas, como é que vocês vivem o evangelho em comunidade, no termo mesmo de congregação, né, de igreja, vamos usar esse termo aqui para ficar mais fácil, né? Uhum. Sim. É sempre importante isso, né? Mostrar que, porque às vezes nesses posicionamentos assim que tendem a ir para o antissemitismo, fala-se que é proibido a expressão de fé. Aqui não, Israel permite, né? Permite que, por exemplo, uma igreja exista aqui, e não tem uma apenas, tem várias igrejas de diversas linhas do cristianismo, por exemplo, comunidades. Bom, nós somos pastores do Ministério Bola de Neve, né, do Brasil, e estamos aqui também conectados a King of Kings, que é um ministério nascido aqui em Israel há cerca de pouco mais de 40 anos. As comunidades em Israel, elas não se separam, né? Na verdade, elas se unem, mas assim, como que as pessoas acabam procurando uma comunidade? É um pouco diferente do Brasil. Claro que tem alinhamento teológico, mas
muito mais pela região onde as pessoas vivem, como a gente não tem também tantas opções como no Brasil de igrejas, às vezes numa mesma rua, aqui você tem a pessoa indo para a igreja da sua cidade, ou principalmente na questão cultural, na questão da língua. Então você tem comunidades de língua hebraica, de língua russa, inglesa, e assim os trabalhos são feitos, porque a gente está falando de um país assim com muitos imigrantes, e principalmente os crentes aqui são pessoas ou que estão recentes aqui, ou que estão vivendo, estudando, trabalhando, fazendo voluntariado. Então nós estamos na região de Tel Aviv, numa cidade que chama Bat Yam, que é bem próxima aqui, quem já veio para Israel, de Yafo, ou Jaffa, né? A gente está bem do lado ali, colado. Nossa comunidade, ela acontece com pregações em português, adoramos em hebraico, temos uma reunião também semanal em hebraico também, uma forma também para nós aprendermos juntos, porque tem muitas pessoas aprendendo hebraico aqui juntos, e então aqueles que vierem e nos visitarem aqui, podem nos procurar, vai ser uma grande alegria, um grande prazer recebê-los, e realmente tem poucas, não são muitas as igrejas aqui de língua portuguesa. Então nós estamos aqui, uma das representantes, levando as boas novas e apacentando aqueles também que têm alguma conexão com o Brasil. Muito bem, já que você fez o convite, né, para quem for para Israel visitar vocês aí, precisa combinar antes, né? E como é que combina antes? Através das redes sociais. Quem quiser conhecer mais o trabalho que vocês desenvolvem, bater um papo, isso pode ser feito pelas redes sociais. Pode ser feito, tem aqui a nossa rede social, @Tarcísio Epotira, tudo junto. Tem também, eu não sei se vocês têm aí, mas senão a gente coloca depois de alguma maneira algum comentário, que é o da Kehilá, né? Que Kehilá é a palavra para comunidade em hebraico, que é Kadur Sheleg. Eu acho que é melhor depois eu passar para vocês, aí vocês colocam, que é Kadur Sheleg, é bola de neve em hebraico, que tem a nossa página também, onde a gente coloca alguns trechos do louvor, principalmente, algumas informações sobre as nossas programações aqui. Muito bem, muito bem. Pastor, muito obrigado por contribuir mais uma vez aqui com o Israel para Jesus. Sempre muito bom recebê-lo aqui e agora trazendo aí as últimas notícias, né, notícias frescas aí de como tem sido a vida aí em Israel depois desse tempo. Então, que Deus abençoe você, a sua esposa, os seus filhos, a família, a comunidade, os irmãos, né, a qual estão aos seus cuidados, e que vocês sigam sendo luz aí entre os judeus, entre os árabes, seja quem o Senhor colocar aí no caminho de vocês aí em Israel. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, obrigado, Deus abençoe, um abraço. Bom, o Ministério do Pastor Tarcísio é apoiado pelo Instituto Tzadik, nós somos parceiros. Se você também quer ser um parceiro deste ministério, apoiar o trabalho que eles fazem desde lá de Israel, entre em contato, seja você querendo conhecer um pouco mais, sendo um intercessor, sendo um mantenedor também, né? Então entre em contato por meio das redes sociais do Pastor Tarcísio e com certeza vai ser bênção também aí para a sua vida. Então a gente está chegando ao final de mais um Israel para Jesus. Nós queremos agradecer a sua audiência por ficar conosco aqui até o final. Deus abençoe, shalom, shalom para você e toda a sua família, e até o nosso próximo programa.